Tudo bem, pessoal? Sejam então bem-vindos aí a mais uma aula de física. Bom, hoje nós vamos falar sobre as transformações gasosas. Quais são os tipos de transformação que um gás pode sofrer? Bom, primeiro a gente queria deixar bem claro o conceito ou a distinção entre gás e vapor. Gás e vapor são a mesma coisa, são sinônimos, ou eles têm alguma diferença? Então existe uma pequena diferença entre o que vem a ser gás e o que vem a ser vapor. Gás é uma substância que, por mais que você comprima ela não pode se liquefazer. Então o gás ele não se liquefaz. Já o vapor não. Você tem lá um vapor, se você comprimir esse vapor, ele se liquefaz. Então assim, a nível molecular não tem nenhuma diferença entre o gás e o vapor. A diferença basicamente está nisso, que o vapor, se você comprimir ele pode se liquefazer. O gás não, por mais que você comprime, ele sempre vai se manter no estado sólido, no estado gasoso. Bom, e os gases que nós estudamos aqui, basicamente um gás que nós chamamos de gás perfeito. Gás perfeito ou gás ideal. Bom, para que um determinado gás seja considerado um gás perfeito ou um gás ideal, ele tem que ter algumas características, tá certo? Então vamos ver então quais são as características que esse gás tem que ter para ser de fato aí considerado um gás perfeito ou um gás ideal. Primeiro, nós sabemos que um gás é uma composição de várias moléculas, milhões e milhões de moléculas. E essas moléculas elas estão se movimentando no ambiente. Então, sempre você está tendo ali colisão de uma molécula com a outra, ou colisão entre a molécula e as paredes do recipiente. Então, quando a gente percebe ali a colisão entre uma molécula com outra, ou de uma molécula com a parede do recipiente, que tipo de colisão essas moléculas têm que ter para esse gás ser considerado um gás perfeito ou um gás ideal? Essa colisão tem que ser uma colisão perfeitamente elástica. Ou seja, o gás não pode perder energia quando ele colidir com a molécula. Então a primeira característica é essa. Então a colisão entre as moléculas, umas com as outras, e entre as moléculas e a parede do recipiente, tem que ser uma colisão perfeitamente elástica. Segundo, não pode haver nenhum tipo de interação intermolecular com esse gás. As moléculas não podem interagir no sentido de quererem uma se unir com a outra. Por quê? Porque se tiver uma afinidade, um interesse de uma molécula interagir com a outra, esse gás vai deixar de ser gás e vai virar vapor. Porque quando eu pego o vapor e comprimo ele e ele se liquefaz, quer dizer que já passa a existir ligação intermolecular, ou seja, uma ligação entre uma molécula e a outra. Tá certo? Então não pode haver interação entre as moléculas do gás perfeito. Uma outra característica do gás perfeito ou gás ideal é o seguinte, que não existe um espaço vazio entre uma molécula e outra. Então todo esse espaço aí está preenchido e o volume desse gás tem que ser exatamente igual ao volume do recipiente que está armazenando o gás. Então a gente colocou aqui algumas das principais características que vão representar aí que seria um gás perfeito ou um gás ideal. Na prática, não existe gás perfeito, não existe gás ideal. Quando você está trabalhando com um gás e quer que ele se aproxime de um gás perfeito ou de um gás ideal, ele deve estar submetido a uma baixa pressão e uma elevada temperatura. Então, quando eu tenho um gás rarefeito, com uma concentração baixa, submetido a uma temperatura elevada e uma pressão reduzida, esse gás aí vai se aproximar do quê? De um gás ideal, de um gás perfeito. Tá? Muito bem. Bom, então a gente já viu aqui as características que o gás tem. Agora, na sequência, vamos ver aqui quais são as grandezas de estado. Quais são as grandezas de estado? Grandezas de estado. Bom, quando a gente está então estudando o gás, a gente sabe que o gás é composto de milhões de moléculas, milhões e milhões de moléculas, Não é possível a gente aplicar a cinemática no estudo dos gases no sentido de determinar a trajetória que a molécula tem, a velocidade que a molécula tem, a aceleração que a molécula tem. O estudo da cinemática, como a gente conhece, não dá para você aplicar ele exatamente nas moléculas do gás. Então, diante disso, a gente estuda os gases através de outras grandezas, que são chamadas de grandezas de estado. Nessa aula de hoje, nós vamos apresentar para você 3 grandezas de estado. São as únicas? Não, são as de repente mais utilizadas, as mais comuns.
quais são essas grandezas? Pressão, volume e temperatura. Existem outras grandezas? Existem, potencial químico, existem outras grandezas então, que definem também, né, o gás. A gente vai estudar hoje essas três, mas existem mais. Bom, então as três grandezas que nós usamos para estudar, para definir o gás, são as seguintes: é a pressão que o gás tem, certo? O volume do gás, e a temperatura do gás. Essa então são aí as três grandezas de estado que definem aí o gás. Então, a pressão. O que vem a ser a pressão do gás? A pressão do gás vem lá da mecânica, né? A pressão vai medir o quê? A força que o gás exerce numa determinada superfície, numa determinada área. Então, a pressão de um gás, né? Grosseiramente você pode calcular, se você sabe a força que ele exerce, a superfície, a razão entre essas duas vai definir para nós a pressão. O volume do gás, o que o volume do gás mede? O volume de um gás mede o quê? A região que ele ocupa no espaço, né? Então, vale a pena ressaltar que o gás é uma substância amorfa, ele não tem formato definido, é um fluido, né? Então, o gás vai adotar o formato do recipiente que armazena ele. Se eu tenho um recipiente em forma de cilindro, o formato geométrico do gás é um cilindro. Se eu tenho um recipiente em forma de esfera, a forma geométrica do gás é uma esfera. Se eu tenho um ambiente feito uma sala de aula, tem um formato de um cubo ou de um paralelepípedo, o formato geométrico do gás é esse. Então, para calcular o volume do gás, via de regra, mede-se o volume do recipiente que está armazenando o gás, e esse volume é igual ao volume do próprio gás. E a outra grandeza de estado é a temperatura, né? Então, a temperatura é a grandeza que mede o quê? O grau de agitação dessas moléculas que estão compondo o gás, dessas partes que compõem o gás. Então, você pode ter uma temperatura elevada, se a agitação for grande, e uma temperatura mais reduzida, se eu tiver uma agitação menor. Então, essas são as três grandezas de estado que vai servir para a gente estudar a transformação que um gás pode sofrer. Ok? Bom, quando nós, então, estamos estudando aqui os gases, e eu estou lá medindo a pressão, o volume, a temperatura que esse gás tem, eu preciso ter então alguns valores de referência, de pressão, de volume, de temperatura, para daí eu estudar o quanto houve de modificação, de transformação, quando eu variar, quando eu alterar alguma dessas grandezas. O que serve de referência para nós aqui da termodinâmica é o que nós chamamos de CNTP. CNTP. Então vamos ver o que vem a ser essa CNTP. A CNTP é uma sigla que significa condições normais de temperatura e pressão. Então perceba, uma grandeza que nós utilizamos aqui na CNTP para representar a quantidade de partes componentes é o número de mols. Número de mols. O número de mols aqui, nas equações que nós vamos apresentar, vai ser expresso por esse N minúsculo. Então o N minúsculo representa o número de mols. E o número de mols, se eu falar que eu tenho 1 mol de gás, quantas moléculas está presente em 1 mol de gás? 1 mol de qualquer gás tem essa quantidade aqui, por exemplo, de moléculas. 6,02 vezes 10 elevado a 23, o quê? Moléculas. Isso aqui é uma constante chamada constante de Avogadro. Então essa aqui é uma constante chamada constante de Avogadro. Essa é uma constante chamada constante de Avogadro. Então, via de regra, para definir a quantidade de um gás, nós vamos representar isso aqui pelo número de mols, né? Então eu tenho aqui a pressão, que é considerada uma pressão dentro da CNTP, dentro das condições normais de temperatura e pressão. A pressão usual que se tem aqui é a pressão ao nível do mar. Quanto que vale a pressão ao nível do mar? 1 atm, certo? Nós usamos aqui a unidade convencional, que é a atmosfera. Então essa é a pressão de 1 mol de gás, por exemplo, na CNTP. Se eu tiver aqui uma quantidade de 1 mol de gás, qual que é o volume que esse gás vai ocupar na CNTP? 1 mol de qualquer gás na CNTP tem esse volume aqui, 22,4 litros. Qual que é a temperatura que esse gás vai estar submetido na CNTP? Na CNTP, a temperatura de um gás é 273 Kelvin. Então perceba, então você tem aqui os valores de referência para as três grandezas de estado que vão definir o gás aqui: pressão, volume e temperatura. Aí teve um pesquisador que descobriu o seguinte, que essas grandezas, elas têm comportamentos que podem ser diretamente proporcionais, uma com outra,
ou inversamente proporcionais. Então, o que esse pesquisador descobriu? Ele descobriu o seguinte: se você tem lá uma determinada quantidade de gás, um número de mols qualquer, certo? Essa quantidade de gás, ela estabelece uma relação de proporção, então ela tem a ela associada uma constante. A gente vai chamar essa constante R. Então, o que ele percebeu? Ele percebeu o seguinte: quando você pegava o gás e aumentava a pressão do gás, o que acontecia com o volume? O volume diminuía, certo? Então, a pressão e o volume de uma determinada quantidade de gás tem um comportamento inversamente proporcional. Então, se você tem uma certa quantidade, não altera a quantidade de gás, se você aumentar a pressão, o volume diminui. Ou se você aumenta o volume, a pressão diminui. E quando eu analiso o comportamento dessas duas grandezas com a temperatura, é uma observação semelhante. Ou seja, se eu aumento a pressão, a temperatura do gás também aumenta. Se eu diminuo a pressão, a temperatura também diminui. E a mesma relação existe quando eu olho o comportamento do volume com a temperatura. Então, se o volume aumenta, a temperatura também aumenta. Se o volume diminui, a temperatura também diminui. Então, essa descoberta dessa relação aqui trouxe para esse pesquisador uma equação que amarrava essas grandezas. Esse pesquisador era chamado de Clapeyron, e essa equação que ele descobriu recebe o nome dele de equação de Clapeyron. Então, essa equação que nós estamos apresentando para vocês aqui, ó, ela é chamada de equação de Clapeyron. É a equação de Clapeyron. Bom, nessa equação de Clapeyron, a gente consegue obter o valor de quem? Do R, que é uma constante que amarra a relação. Então, perceba que eu estou trabalhando com que quantidade de gás? Com 1 mol. Então, perceba que eu tenho aqui 1 mol de gás na CNTP, ele vai ter esta pressão, ocupar esse volume, possuir essa temperatura. Então, vamos descobrir quanto que vale esse R, que é a constante universal. Se eu pegar essa equação aqui e isolar o R, vai ficar assim, ó, o R é igual a quanto? PV dividido por NT. Muito bem, se eu fizer aqui as devidas substituições, vai ficar assim, ó. Qual que é a pressão que o gás tem? 1 atm, vezes, qual que é o volume que ele ocupa? 22,4 litros, dividido por a quantidade de referência que eu tenho de gás é 1 mol, vezes a temperatura que ele possui é 273 Kelvin. Bom, executando isso aqui, eu vou passar para o lado de lá, executando isso aqui, nós vamos encontrar como constante esse valor aqui, ó. 1 vezes 22,4 dividido por 273. Executando essa conta, quanto que vai dar lá, gente? 22,4 dividido por 273. Dá isso aqui, ó, 0,082. Qual é a unidade dessa constante? ATM vezes litro dividido por quanto? Dividido por mol vezes Kelvin. Pronto. Esta é a constante dita constante universal dos gases perfeitos. Então, essa constante é chamada de constante universal, né, dos gases perfeitos. Tá certo? Aí vale a pena ressaltar o seguinte, que algumas literaturas trazem para o valor dessa constante isso aqui, ó, 0,082. Tem literaturas que trazem um valor um pouco diferente, porque ele às vezes muda. Coloca, por exemplo, o volume na unidade oficial, que é metro cúbico, a pressão na unidade oficial, que é pascal ou newton por metro quadrado, certo? Então, quando você estiver resolvendo algum problema de física, você vai precisar de usar a equação de Clapeyron e junto com ela a constante universal dos gases perfeitos. Para usar esse valor aqui, 0,082, a pressão tem que estar em atm, o volume tem que estar em litro e a quantidade de matéria vai ser em mol, a temperatura na escala Kelvin, certo? Aí a gente pode usar essa constante aqui, ok? Muito bem. Feito isso, vamos ver agora quais são as transformações que o gás poderá sofrer. Muito bem, então vamos lá. A primeira transformação que eu gostaria de falar para vocês aqui é uma transformação chamada transformação isocórica. Transformação isocórica. Essa transformação isocórica, ela também pode ser chamada de transformação isométrica ou também pode ser chamada de transformação isovolumétrica. Então pode ser isocórica, isométrica ou uma transformação isovolumétrica. Essa transformação aqui, ela vai manter qual grandeza de estado constante? Ela vai manter o volume constante. Então, quando o gás está ali sofrendo transformação isocórica,
o volume dele não muda, o volume dele permanece constante. Então, isso é uma transformação isocórica. Basicamente, no nosso dia a dia, a gente consegue observar ali, ó, uma transformação isocórica bem comum na panela de pressão. Quando a gente coloca a panela de pressão para cozinhar algum alimento, você tem lá dentro água, mas você tem lá dentro também gás. O volume do gás, grosseiramente, não está se alterando. O volume do gás, por exemplo, é o volume do recipiente. Então você pode aquecer ou resfriar aquilo lá. O que a gente percebe quando eu estou aquecendo aquele conjunto ali, o gás? A temperatura do sistema está aumentando? Sim. A pressão do sistema também está aumentando? Sim. Então a gente percebe ali que a pressão e a temperatura são o quê? Diretamente proporcionais. Aumentou um, o outro também aumentou. O que acontece se eu resolver diminuir a temperatura? A pressão também diminui. Na nossa casa a gente percebe isso, né? A cozinha terminou de fazer o alimento lá na panela de pressão, você quer abrir, então você pode levantar a válvula, permitir que parte do gás saia, para diminuir a pressão. Aí você vai estar alterando a quantidade de gás, o número de mol de gás, N, ou sem alterar essa quantidade de gás, sem abrir a válvula de escape, você pode pegar a panela de pressão e botar debaixo da água. Quando a gente coloca ela debaixo da água, eu reduzo quem? A temperatura. Consequentemente, também reduz o quê? A pressão. Então, na transformação isocórica, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, a primeira relação a gente vai mostrar, a segunda por analogia a gente vai chegar. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui um recipiente, né? Um recipiente assim, hermeticamente fechado. Então, está aqui o meu recipiente hermeticamente fechado. O que significa eu dizer um recipiente hermeticamente fechado? Recipiente hermeticamente fechado é aquele que não entra nenhuma matéria e também não sai nenhuma matéria. Pode haver troca de energia, troca de calor, mas não entra e nem sai matéria. Então vamos supor que eu tenho aqui uma quantidade de N mols. Esse meu recipiente tem aqui uma pressão inicial, PI, um volume inicial, VI, e uma temperatura inicial, TI. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou submeter esse recipiente a um aquecimento. Então essa aqui é a condição inicial. Depois de um certo tempo, aquecendo esse meu recipiente, eu vou ter aqui a configuração final do meu sistema. Então perceba, a quantidade de gás que eu tinha, a quantidade de matéria alterou-se? Não, a quantidade de gás, a quantidade de matéria continua a mesma. Então se eu tinha N mols, eu continuo tendo N mols. A pressão do gás aqui dentro, ela varia? Varia. Na prática percebe que muda, então vamos supor que a pressão final vale PF. O volume do gás aqui se alterou? Não, porque o volume do gás é igual ao volume do recipiente. Então se eu tinha no início VI, eu tenho no final um volume final que é igual ao volume inicial. Vou chamar também de VI. A temperatura do gás se alterou? Sim, eu aqueci o sistema, a temperatura do gás aumentou. Então essas são as grandezas que definem o estado inicial da transformação e essas são as grandezas que definem o estado final da transformação. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se existe agora alguma relação entre aquelas grandezas no estado inicial. Como que eu posso relacionar as grandezas no estado inicial? Eu vou relacionar dessa forma aqui, ó, com a equação de Clapeyron. Então, pela equação de Clapeyron, eu tenho MR igual a PV sobre T. Então, no início, eu tenho lá, ó, N, R, a pressão inicial PI, volume inicial VI, temperatura inicial TI. No final, eu tenho a quantidade de matéria é a mesma, a constante não muda, a pressão final vale quanto? PF, o volume final, tratando-se de uma transformação isocórica, é igual ao volume inicial, vou deixar VI, e a temperatura final mudou, vou chamar de TF. Pronto, como esse produto é igual a esse produto, eu posso igualar esta com esta razão. Então vai ficar para mim, ó, PI, VI, sobre TI, é igual a quanto? PF, VI, sobre TF. Pronto, como eu tenho aqui a multiplicação de VI dos dois lados, eu posso cancelar. Cancelando, vai ficar para mim essa relação aqui, ó. PI sobre TI é igual a quanto? PF sobre TF. Pronto. Nesta equação aqui, ó, nós relacionamos o quê? A pressão com a temperatura inicial e final. Então a transformação isocórica é isso, é aquela em que o volume não se altera, o volume mantém-se constante. Essa é a relação entre a pressão e a temperatura, a relação direta. Quais seriam os gráficos que essa transformação pode ter?
Então perceba, a gente poderia ter basicamente 3 tipos de gráficos aqui, para transformação isocórica. Quais seriam esses gráficos? Perceba. Então eu vou representar aqui 3 prováveis gráficos que você, em um experimento, poderia construir ou, numa situação de problema, poderia identificar. Então, o primeiro gráfico aqui, poderia ser, por exemplo, a relação entre o volume e a temperatura. O segundo poderia ser a relação entre o volume e a pressão. E esse terceiro aqui poderia ser uma relação entre a pressão, por exemplo, e a temperatura. Como que seria o comportamento do primeiro gráfico? Como o volume não muda, vai ser uma reta o quê? Uma reta constante, paralela ao Vx. O segundo, volume e pressão, também seria uma reta o quê? Constante, paralela ao eixo X. Esse terceiro gráfico aqui, pressão e temperatura, qual que é a relação entre essas duas grandezas? É uma relação direta ou é uma relação inversa? É uma relação direta. Aumentou uma, aumentou a outra. Diminuiu uma, diminuiu outra. Então, eu tenho uma relação direta. E essas grandezas são grandezas lineares. Então, eu tenho aqui uma equação linear. O expoente das duas variáveis vale 1. Quando eu boto no gráfico uma relação linear de grandezas diretamente proporcionais, o que eu tenho? Se é uma relação linear, é uma reta. Se são grandezas diretamente proporcionais, essa reta é crescente, decrescente ou constante? É uma reta crescente. Então eu vou ter aqui uma reta crescente, nesse sentido aqui. Cuidado, essa reta pode passar pela origem ou não pode passar pela origem. Depende da escala. Se eu tiver na escala oficial, que é o Kelvin, não pode passar pela origem porque não existe o Kelvin, o 0 Kelvin, que é o zero absoluto. Se for uma escala Celsius ou Fahrenheit, pode até ser que ela passe aqui pela origem. Tá certo? Então essa primeira transformação que nós vimos é a transformação isocórica, ou seja, aquela em que o volume permanece constante. Uma outra transformação gasosa, que a gente também estuda aqui, essa parte inicial aqui da termodinâmica, é a transformação onde a pressão mantém-se constante. Como que é o nome dessa transformação onde a pressão mantém-se constante? A transformação onde a pressão mantém-se constante é chamada de transformação isobárica. Transformação isobárica. Bom, então na transformação isobárica, a pressão vai ficar o quê? Constante. A pressão fica constante. Ou seja, a pressão não muda. Como que eu poderia imaginar uma transformação gasosa em que a pressão do gás não muda? Fácil. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui um recipiente, feito esse aqui. Tem um recipiente que tem um formato de um cilindro, certo? Imagine que esse recipiente está fechado com um êmbolo que pode se mover livremente na vertical. Está aqui o recipiente, lá dentro tem gás, e esse êmbolo ele não está fixo. Esse êmbolo ele pode se mover livremente na vertical. Então perceba, tem pressão sobre o gás? Tem. Quem que está pressionando o gás? O êmbolo. A pressão que o êmbolo exerce sobre o gás é calculada como? Pressão é força sobre área, como nós mostramos no início. A força que o êmbolo exerce sobre o gás é a força peso do êmbolo. A área é a própria área de contato. Então a pressão do gás é a pressão que o êmbolo exerce sobre ele. Então vamos supor que esse gás tem uma pressão inicial P, um volume inicial VI, que é o próprio volume do recipiente, uma temperatura inicial TI e uma quantidade de gás N. Aí eu vou submeter o meu recipiente ao aquecimento. Vou aquecer aquele gás. O que vai acontecer aqui com o meu sistema? Qual vai ser a configuração final do meu sistema? Essa aqui vai ser a configuração final do meu sistema. Perceba, como eu aqueci o gás ficou mais agitado e conseguiu fazer o que com o êmbolo? Empurrar o êmbolo para cima. Ele conseguiu empurrar o êmbolo para cima, já que o êmbolo pode se mover livremente sem atrito. Então agora, naquela configuração final, eu pergunto, o volume do gás mudou? Mudou, porque o volume do gás é igual ao volume do recipiente. Então se o volume inicial era VI, o volume final agora vai ser VF maior do que VI. Como eu aqueci o gás, a temperatura do gás mudou? Mudou. Se inicialmente a temperatura é TI, a temperatura final agora vai TF. E a pressão sobre o gás? Será que a pressão alterou? Não. Quem é que está pressionando o gás? Não é o êmbolo. A
A pressão do gás é a pressão do êmbolo, que é o peso do êmbolo dividido pela área. O simples fato de eu aquecer o conjunto, recipiente gás, alterou a força-peso do êmbolo? Não. Alterou a área de contato? Não. Então a pressão dele manteve-se o quê? Constante. Então essa transformação que aquele gás sofreu é dita transformação isobárica, porque a pressão não mudou. A quantidade de matéria é a mesma, N. Então perceba, se você voltar lá e pegar a equação de Clapeyron, relacionar lá as grandezas de estado com o número de mols e a constante, você vai ter o que? NR igual PI, VI sobre TI. Do outro lado você vai ter NR igual P, VF, TF. Igualando os produtos NR, nós vamos chegar nessa equação aqui, ó. VI sobre TI é igual a quanto? VF sobre TF. Você que está aí assistindo o vídeo, pode paralisar, se for o caso, né, e fazer a dedução. Você vai ver que você vai conseguir chegar nessa equação aqui, bom? Então essa aqui é a relação entre as grandezas volume e temperatura na transformação isobárica, ou seja, é uma relação diretamente proporcional. Aumentou um, aumentou o outro. Diminuiu um, diminuiu o outro. Para essa transformação aqui, quais são os gráficos que a gente pode obter? Quais são os gráficos que, via de regra, se constrói ou se tem, geralmente, desse tipo de transformação? Vamos ver então. Então são basicamente 3 tipos de gráficos. Vamos ver aqui então, gráficos. Quais são os gráficos? Bom, os gráficos, então, poderão ser assim, ó. Posso ter 3 tipos de gráficos, né? Está aqui o primeiro gráfico aqui, o segundo e o terceiro. Vamos supor que esse primeiro gráfico aqui, ó, vai relacionar o quê? Pressão, volume. O segundo, pressão, temperatura. E este último aqui, volume e temperatura. Qual que é o comportamento do primeiro gráfico? Bom, transformação isobárica, a pressão é constante, eu vou ter aqui uma reta constante, não vai alterar. O segundo gráfico, pressão e temperatura. Também a pressão não altera, vou ter também o quê? Uma reta constante. E o terceiro gráfico, volume e temperatura. Qual que é a relação do volume da temperatura? Quando eu aumentei o volume, a temperatura fez o quê? Aumentou. Quando eu diminuí a temperatura, o volume também fez o quê? Diminuiu. Também uma relação diretamente ou inversamente proporcional? Diretamente. Aumentando-se uma, a outra também aumenta. Como é uma relação linear, plotando isso no gráfico, uma relação linear de grandezas diretamente proporcionais, eu vou ter uma reta crescente, decrescente ou constante. Uma reta também crescente. Então vai ser assim uma reta. Mesma coisa, né? Pode passar pela origem ou não pode passar, vai depender da escala que você estiver plotando aqui. Ó. Via de regra, para termodinâmica só se usa a escala Kelvin, que é a escala absoluta, que é a escala oficial. Ok? Bom, mais uma transformação. Essa transformação aqui é chamada de transformação isotérmica. Agora vamos ver aqui a transformação isotérmica. Bom, a transformação isotérmica é aquela em que a temperatura permanece constante. A temperatura não muda, é constante. Bom, como que a gente na prática pode confeccionar aqui uma transformação isotérmica? Como que a gente pode submeter o gás a uma transformação isotérmica? É o seguinte, vamos imaginar que eu tenho aqui um recipiente, com esse formato aqui. Aqui o nosso recipiente, né? Nosso recipiente ele é constituído de um êmbolo, aqui ó, um êmbolo móvel. Então esse êmbolo pode se mover livremente, não tem atrito com as paredes do recipiente, ele está pressionando lá o gás. Então o meu gás, ele tem aqui inicialmente uma pressão inicial VI, PI, um volume inicial VI, uma temperatura T, a quantidade de matéria N mol de gás. Se eu for no sistema e realizar um trabalho sobre o êmbolo, abaixar o êmbolo rapidamente, a temperatura do gás vai aumentar. Porque eu forneci energia para o sistema absorveu parte dessa energia e aumentou a sua energia interna, aumentou a sua temperatura, certo? Se esse sistema sofrer uma expansão rápida, a temperatura do gás vai diminuir. Então, o detalhe é o seguinte, que a transformação isotérmica ela não pode ser uma transformação rápida, ela tem que ser uma transformação lenta, para que dê tempo para o sistema trocar calor com o meio e manter a sua temperatura. Então, eu vou fazer o seguinte, ó.
O que aconteceria se eu pegasse um pequeno pezinho e colocasse aqui em cima? O êmbolo ia fazer o quê? Ia abaixar. Muito ou pouco? Um pouquinho só. Quando o êmbolo abaixa um pouquinho, a temperatura faz o quê? Aumenta um pouquinho. Aí você vai lá e deixa o sistema em equilíbrio, o sistema em repouso, por um bom tempo, até que ele atinja o equilíbrio térmico, até que ele volte à temperatura anterior. Voltou à temperatura anterior, eu vou lá mais uma vez e coloco o quê? Um outro pezinho sobre o êmbolo. Coloquei mais um pezinho sobre o êmbolo faz o quê? Abaixa mais um pouquinho. Eu vou lá e deixo o meu sistema em repouso. Até que ele atinja a temperatura anterior. E assim por diante, eu vou colocando vários pezinhos intercalados com o tempo, até que o êmbolo abaixe uma certa posição. Depois, a configuração final do meu sistema pode ser assim, ó. Eu posso ter aqui o meu sistema, né, com o êmbolo lá embaixo. Aqui, ó, vou ter o meu sistema com o êmbolo lá embaixo. Perceba, a pressão do gás aqui dentro aumentou ou diminuiu? A pressão fez o quê? Aumentou. Vamos supor que a pressão final agora é PF. O volume aumentou ou diminuiu? O volume fez o quê? Diminuiu. O volume do gás é igual ao volume do recipiente. A temperatura mudou ou manteve-se constante? Manteve-se constante. A temperatura T continua sendo a temperatura T. A quantidade de matéria mudou? Não. O ambiente está hermeticamente fechado, N mols no início, N mols no final. Se você relacionar essas grandezas com a equação de Clapeyron, tanto no início quanto no final, você vai ter aquele produto lá, NR igual PV sobre T. Como o produto NR é o mesmo para o início e para o final, igualando o produto NR, como nós fizemos na primeira transformação gasosa, esse procedimento eu não vou mais detalhar, mas se você assistir o vídeo e quiser colocar aí, tudo bem. Aí a gente vai ter qual relação? Nós vamos ter essa relação aqui, ó. PI, VI é igual a quanto? PF, PF. Pronto. Esta é a relação entre a pressão e o volume de um gás numa transformação uma transformação isotérmica. Ou seja, ele se comporta de maneira inversamente proporcional. Quando eu aumento a pressão, o volume diminui. Ou quando eu aumento o volume, a pressão diminui, certo? Para essa transformação aqui, eu também posso construir 3 tipos de gráfico. Como que são esses gráficos aqui? Então, olha só, eu posso ter esse primeiro gráfico aqui, ó, que relaciona, por exemplo, a temperatura com a pressão. Esse segundo gráfico aqui que relaciona a temperatura com o volume. E esse terceiro aqui que relaciona, por exemplo, pressão e volume. O primeiro gráfico, como que seria o comportamento aqui? Uma reta também crescente. Se eu aumentar ou diminuir a pressão, a temperatura não muda. O segundo, da mesma forma. Se eu alterar o volume, não se altera a temperatura. Já o terceiro, se você for medindo lá, a cada instante o volume e a pressão, e depois você plotar isso aqui no gráfico, o que você vai enxergar? Você vai enxergar aqui a formação de uma cônica. Vai se formar uma cônica aqui, chamada hipérbole. É uma hipérbole equilátera, uma hipérbole. Aqui, ó. Isso aqui é uma hipérbole. Então, nesse caso aqui, vai ser formado uma hipérbole. Tá certo? Então, esses aqui são os 3 gráficos da transformação isotérmica. Ou seja, a transformação onde a temperatura se mantém constante. Existe uma outra transformação aqui que se parece muito com a transformação isotérmica. A única diferença é o tempo de ocorrência dessa transformação. Essa transformação é chamada de transformação adiabática. Transformação adiabática. Muito bem. O que vem a ser uma transformação adiabática? Uma transformação adiabática é uma transformação rápida ou lenta? Transformação adiabática é uma transformação rápida. Ela é contrária à isotérmica. A isotérmica é uma transformação lenta, para que dê tempo do sistema trocar calor e manter a temperatura. A transformação adiabática não. Ela não permite a troca de calor com o meio. Se ela não permite a troca de calor com o meio, não vai haver o quê? A manutenção da temperatura constante, a temperatura vai variar. Então, qual que é a quantidade de calor trocada com o meio na transformação adiabática? 0. O sistema não troca de calor. Qual que é a relação entre a pressão e o volume na transformação adiabática? É uma relação parecida com a isotérmica. É
É uma relação inversamente proporcional. Só que esta relação, ela não tem um expoente 1, ela tem um expoente diferente de 1. Então, na transformação diabática, eu tenho essa relação aqui, ó, P